Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e não tem tempo para descanso. Ontem a gente soltou a análise pós-jogo da partida do fim de semana entre Barcelona e Atlético Bilbao. Hoje, no vídeo seguinte, a gente já traz a análise pré-jogo da partida de amanhã contra o Chelsea pela Liga dos Campeões da Europa. É noite de Champions lá em Stamford Bridge, como em muitos momentos já aconteceu, e a gente tem aí memórias muito positivas e outras nem tanto dessas visitas a Londres. A gente vai já falar sobre esse histórico, sobre o encaixe tático, sobre o que esperar da partida, como joga o Chelsea, escalação do Barcelona, aquela cobertura que você já está acostumado a escutar aqui, a mais completa que você encontra na internet. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E como sempre, quando a gente vem falar aqui de análise pré-jogo, a gente começa trazendo algumas estatísticas do confronto do Barcelona em relação àquele adversário. É importante lembrar, você que é mais velho, torce pro Barcelona há mais tempo, principalmente se você começou a torcer um pouco antes do Ronaldinho ou quando ele acaba de chegar ao Barça, você vai ter memórias nessa direção. Mas ali no começo dos anos 2000, Barcelona e Chelsea foram sorteados múltiplas vezes para jogar um contra o outro em Liga dos Campeões, fazendo com que tenha até virado na época uma espécie de rivalidade transnacional. Então, os grandes rivais das equipes costumam ser do próprio país, às vezes, na maioria das vezes, inclusive, da mesma cidade, mas tem contextos muito específicos em que equipes de países diferentes começam a rivalizar entre si, porque começam a jogar entre si anos consecutivos, um elimina o outro e por aí vai. Chegou uma época em que foi Barcelona e PSG, Manchester City e Real Madrid, e lá atrás a gente já teve esse contexto com Barcelona e Chelsea. Então, você vai ver aqui que o número de jogos entre Barcelona e Chelsea é um número alto, quando a gente compara com partidas que costumam acontecer entre equipes que não jogam a mesma Liga Nacional. São 17 jogos, com 6 vitórias do Barcelona, 5 do Chelsea, 6 empates. Muito equilíbrio, com a balança pendendo muito levemente a favor do Barça no histórico em geral, mas que quando a gente fala especificamente de jogos em Londres, no Stamford Bridge, como alguns gostam de pronunciar, que é onde o jogo vai acontecer nessa semana de Champions, a situação ela inverte. São 8 jogos, o Chelsea ganhou 5 vezes, todas as vitórias do Chelsea no confronto aconteceram em Stamford Bridge, e onde o Barcelona só conseguiu ganhar uma vez. Só uma vitória do Barça. Os outros 2 jogos foram empate. Então, é uma daquelas estatísticas que a galera mais pessimista, que gosta de prever catástrofe, que sempre tenta olhar o copo meio vazio, olhar o que de pior eu posso falar aqui para ver um sentimento de derrota antecipada, vai adorar. É uma estatística que a galera adora. Mas tem um detalhe que vai acabar fazendo você ficar otimista, mesmo com esse dado pessimista. Todas as vezes que o Barcelona ganhou em Stamford Bridge, ele foi campeão da Champions. Pô, mas só ganhou uma vez. Interessa. 100% de aproveitamento. Ganhou em Stamford Bridge e bateu campeão da Champions. Não tem exceção. Levando um pouco mais a sério a estatística, foram 3 vezes que o Barcelona não saiu derrotado. 2 empates e 1 vitória. Só em uma delas, você não teve o Barcelona batendo campeão. Na vitória do Barcelona, que foi no mata-mata de Champions de 2006, o Barcelona, na época do Ronaldinho, bate o Chelsea no Stamford Bridge, classifica para a fase seguinte, vai bater campeão. E também quando consegue um empate na semifinal de 2009, aquele jogo lendário com o gol do Iniesta, quase nos acréscimos, depois de uma partida inteira em que o Barcelona não tinha feito check, goleiro do Chelsea naquele momento, um dos grandes goleiros do século, o Cech não tinha feito nenhuma defesa no jogo,
e continuou sem fazer nenhuma porque o chute do Iniesta está no ângulo, ele não consegue pegar, a Barça vai para a final e termina campeão em cima do Manchester United com um gol de cabeça do Messi, você deve lembrar. Não é isso? Um gol do Messi e um gol do Eto'o. Então, as duas vezes que o Barcelona conseguiu um resultado positivo lá em Stamford Bridge, bateu o campeão da Champions, e teve uma vez num jogo lá em 2018 que conseguiu empatar e não terminou campeão. Ou seja, todo mundo já sabe, né? É amanhã não perder e pode entregar a taça. Pode comemorar o Hexa, torcedor do Barça. É só amanhã não perder, o Barcelona é campeão. Porque da mesma maneira que a superstição pode ser utilizada para dizer que vai perder, a gente também pode enlouquecer aqui para dizer que vai ganhar, né? Mas bora pensar em amanhã e deixar de lado um pouco o histórico. Bora falar do Chelsea de hoje, bora falar do Barcelona de hoje. Vamos começar comentando sobre o adversário. Vamos primeiro entender como joga o Chelsea. E o Chelsea, meus amigos, ele tem duas versões diferentes dependendo do adversário que ele está enfrentando. Quando ele enfrenta o adversário que o Maresca considera superior à sua equipe, ele tem uma formação. E quando ele enfrenta o adversário que o Maresca considera inferior à sua equipe, ele tem uma outra proposta de jogo muito mais ofensiva. Então é um técnico que tem dois planos. Tem gente que gosta disso, de ir se adaptando ao adversário, dependendo de contra quem eu vou jogar, eu jogo de uma maneira diferente. E tem gente que considera a falta de personalidade, falta de confiança no elenco, prefere que o time tenha uma proposta ofensiva independentemente do adversário e que ganhe o melhor. No caso do Chelsea, não é um dos clubes com os melhores elencos, né? Talvez o Chelsea entre top 10 melhores times da atualidade, apesar de ter ganhado a Copa do Mundo de Clubes, mas não entra lá no top 5. Então o Maresca compreende um pouco das suas limitações e justamente por isso ganhou a Copa do Mundo de Clubes. Porque nessa proposta de defender bem, sair no contra-ataque e adaptar a sua equipe ao adversário, foi que conseguiu ganhar do PSG na final em um jogo com brilho do João Pedro e do Cole Palmer. E aí a boa notícia para o torcedor do Barça: Cole Palmer fora do duelo, ele teve um acidente doméstico, quebrou o dedo do pé, não vai para a partida contra o Barça. Ele que já vinha de uma lesão muscular, estava começando a se recuperar. E ele tem cara que faz isso mesmo, né? Se tu olhar o Cole Palmer, primeiro que tu não pensa nem que ele é jogador de futebol, tem aquela cara de besta assim, o que foi, hein? Mas é um jogadoraço. Só que claramente ele é o tipo do cara que tá caminhando na rua, conversando com um amigo, tropeça e cai no meio do lixo. Ele é o cara que escorrega quando tá caminhando em dia de chuva, cai de costa no chão, chega para trabalhar todo molhado. Ele tem o tipo de feição de que se não fosse jogador de futebol, teria que conviver com essas coisas de maneira cotidiana. E aí ele vai lá e derruba um objeto caseiro no seu pé e quando está se recuperando de uma lesão muscular, fratura um dedo e não vai jogar o que na Inglaterra está se tratando como um dos jogos mais importantes da temporada para o time inglês. Beleza? Com os que estão disponíveis, o time deve vir assim. No gol, Robert Sanchez. Para mim, um dos pontos fracos da equipe, só que tem seus dias de glória, é aquele tipo de goleiro que quem tem ele na equipe sabe que a qualquer momento ele pode falhar e entregar a paçoca. Mas quem está jogando contra ele constantemente sabe que ele pode fazer uma defesa impossível e conseguir decidir um jogo a favor da sua equipe. O problema é que ele mais vezes está mal do que está bem, mas também tem seus dias de glória. Os zagueiros devem ser Adarabiot e Chalobah, que são dois jogadores muito esforçados, mas têm claríssimas limitações. Não há nenhum clube grande no mundo que está precisando de reforço para a zaga e tem alguém pedindo Adarabiot e Chalobah. São jogadores ali bastante limitados, mas esforçados, né? Se entregam dentro de campo para oferecer a melhor versão possível. Nas laterais, Malo Gusto e Cucurella. O lateral esquerdo é titular absoluto e o lateral direito depende muito do adversário, né? O Cucurella sempre vai ser titular. O Malo Gusto, dependendo de contra quem estiver jogando, se quiser ser mais defensivo ou ofensivo, ele pode aparecer ou não. E os volantes, aqui eu vou logo abrir o jogo. Eu tô me baseando não nos últimos jogos,
mas nos jogos que o Chelsea fez contra equipes em que entrava como azarão. Quando o Chelsea não era o favorito, não era o melhor time, estava enfrentando equipes superiores, ele costuma vir com essa proposta de meio campo, é nisso que eu estou me baseando, embora nas últimas partidas, até porque vem de uma sequência de jogos que não era o azarão, não era o que chamam de underdog, né? Lá na Inglaterra, ele era o time que vinha como favorito, então nos últimos jogos não tem sido assim, mas quando o Maresca vem com uma equipe mais defensiva para sair no contra-ataque, o meio campo é Reece James, Caicedo e Enzo Fernandes. Essa foi a fórmula implementada contra o PSG, que tem a seguinte variação, né? O Malo Gusto na lateral, o Reece James de volante. Para conseguir aparecer como elemento surpresa nas costas do adversário e aproveitar o posicionamento avançado de um time ofensivo que quer dominar a posse e povoar o campo de ataque, o Malo Gusto se projetava, mesmo quando a bola estava saindo no tiro de meta. O Reece James corria para cobrir, eles não se posicionavam de maneira calma. Ele disparava, ele saía correndo, a bola saía do tiro de meta, uma bola longa, para ver se encontrava ele ali como elemento surpresa, e o Reece James descia para fazer essa lateral. Se desse errado, estava bem coberto com o Reece James aqui na linha de 4. Se desse certo, e muitas vezes na partida contra o PSG deu certo, o Malo Gusto pegava essa bola com espaço, porque ninguém estava esperando que ele fosse fazer aquele movimento, e a maioria das equipes não está taticamente preparada para isso. O PSG claramente não estava, deu certo muitas vezes. Aí o que acontece? O Malo Gusto se projeta como ponta, o Reece James vem para a lateral, o Enzo Fernandes, que é volante, a sua melhor versão, mas aparece dentro dessa partida como meia mais avançado, recua para ser segundo volante ao lado do Caicedo, e o que acontecia muito era o Palmer, que em teoria era o ponta, cair para a camisa 10. Então rolava esse quadrado de movimentação, muita troca de posição. Sempre que isso aconteceu e o tiro de meta, a bola longa do zagueiro, ela foi bem encaixada, o Nuno Mendes sofreu com bola nas suas costas por conta dessas movimentações. Foi justamente em lances do tipo que o Cole Palmer teve mais espaço para construir as jogadas dos gols que fez. Beleza? Felizmente ele está fora, então é um perigo a menos, mas tem outros jogadores que podem fazer essa função, a gente vai falar melhor sobre eles, vai falar agora. No ataque, pode ter absoluta certeza que o Pedro Neto vai jogar. De que lado? Aí depende de quem o Maresca escolher para acompanhá-lo. O Maresca tem rodado muito os pontas durante esse período de ausência do Palmer. Quando ele escolhe dar oportunidade para o Garnacho, o Pedro Neto joga pela direita. Quando ele escolhe dar oportunidade para o Binoy Guintens, o Pedro Neto joga pela direita. E quando ele escolhe dar oportunidade para o Estevão, aí o Pedro Neto vai para a esquerda. A minha aposta é que nesse jogo ele vai dar oportunidade para o Estevão. Tá bom? A minha aposta é que nesse jogo ele vai dar oportunidade para o Estevão, mas nada garantido. Apesar de estar se tratando na mídia brasileira o Estevão como titular absoluto desse Chelsea, ele ainda não é. Ele ainda faz parte ali de um planejamento que depende do contexto, e eu apostaria nele para vir titular até pela boa fase, mas eu não acho 100% garantido. Pode ser que a gente tenha algum tipo de variação. No comando do ataque deve ser o João Pedro. Pô, Matheus, mas calma lá, pai. Tem muita gente projetando uma dupla de ataque com o Delap referência e o João Pedro mais recuado. Isso pode acontecer e já aconteceu em algumas partidas. Mas lembra, eu estou tentando trazer uma versão do Chelsea que vai enfrentar o Barcelona, não a versão do Chelsea que mais costumeiramente aparece. Então, não é impossível. E se o Maresca quiser um time mais ofensivo, é isso que ele vai fazer, ele colocar o João Pedro como segundo atacante e o Delap como primeiro atacante, como centroavante. Tem muita gente até que esquece que essa opção existe, né? Às vezes o cara tá jogando de segundo atacante, ele é um falso 10. Não, ele é segundo atacante, essa posição já existe há muito tempo, não precisa inventar muita coisa não, tá? Ele não é o falso 10, ele não é o camisa 10, não. Ele é o segundo atacante mesmo, que é o que o João Pedro faria, né? O Delap de referência, o João Pedro um pouco mais atrás. Pode acontecer, mas eu não apostaria nisso. Eu acho que o Maresca vem com o plano PSG, que ele garantiu o título da Copa do Mundo de Clubes,
e projetando essa equipe mais defensiva, voltada para bola longa, contra-ataque, povoar o meio-campo, marcação muito forte. Eu acredito que ele viria com essa configuração de João Pedro referência, Estevão ou Garnacho e o Pedro Neto do lado oposto e Enzo Fernandes, Reece James e Caicedo no meio, beleza? Para ser um time de muita pegada, para ser um time de velocidade nas alas, para ser um time que, mesmo com a ausência do Palmer, continua sendo competitivo. Vai sentir falta, sem dúvida. Da mesma forma que o Barcelona sente falta do Pedri, sentiu falta do Yamal, falta do Rafinha. Quando grandes jogadores se ausentam, você não consegue repor a altura, porque é impossível você ter no banco um jogador à altura dos seus principais atletas. Caso contrário, ele não estaria no banco, ele seria titular, se não no seu time, em algum outro que o contratasse. Então é claro que vai sentir falta do Cole Palmer, pelas possibilidades de variação tática, essa movimentação que a gente citou anteriormente, ele faz muito melhor do que o Estevão, até por estar mais acostumado, por ser mais experiente, e ao mesmo tempo por conta do nível técnico, né? É o melhor jogador do Chelsea. Principalmente, talvez o Caicedo seja o melhor jogador posição por posição, mas o Palmer é o melhor jogador no quesito ofensivo, no quesito levar o time para frente, criar oportunidades e fazer gols. Então vai sentir falta, mas não é como se a gente não tivesse outros jogadores que pudessem entrar e gerar perigo, não é como se o Chelsea não estivesse vindo de um período sem o Palmer e mesmo assim tendo mantido ali um razoável nível coletivo. O problema do Chelsea é o seguinte, da mesma maneira que o Chelsea é capaz de meter 3-0 no PSG, o Chelsea é capaz de perder de 3-0 para o Burnley. Não aconteceu, ganhou, mas é capaz. O Chelsea é o time que o próprio torcedor deve saber, e acredito que se estiver me assistindo aqui, algum torcedor do Chelsea vai concordar, é uma equipe que você não sabe o que esperar, depende muito da inspiração. Os seus principais jogadores, os jogadores que fazem o time funcionar, são irregulares, são jogadores que oscilam muito dentro do jogo e principalmente dentro da temporada, mas que quando estão em um dia mágico, o Chelsea pode ganhar de qualquer um. Embora também tenha jogadores que podem entregar a paçoca contra qualquer adversário. A gente fala isso principalmente da área defensiva. Não tem um grande artilheiro, apesar do Mundial de Clubes excepcional do João Pedro, ele não é um grande artilheiro, ele não é jogador que vai brigar por artilharia, que vai fazer 30 gols na temporada. O Delap pior ainda, né? O Delap é o famoso centroavante pedreiro, ele serve mais para fazer parede. E no caso defensivo isso fica muito mais explícito, né? Não tem zagueiro de alto nível e nem goleiro. Então é um time que não me parece pronto para ser campeão, mas num dia inspirado pode eliminar uma equipe que você imaginaria que está pronta para ser campeã. Não está no mata-mata, não vai eliminar ninguém, mas é claro que tem tudo para ser um jogo bastante complicado, até por ser fora de casa. Vai depender muito do nível de inspiração do Chelsea. E a gente sabe que os termômetros para a gente entender esse nível de inspiração são os principais jogadores da equipe. Nisso, a gente entra na seção do vídeo que você já está acostumado, que você conhece, que você gosta, principalmente para poder discordar e dizer esse maluco tá falando merda, não tem nada a ver isso daí. E você pode ficar à vontade para fazer isso nos comentários. Não precisa falar que eu tô falando merda, dá pra gente debater de outra maneira, mas enfim, tá liberado. A gente vem aqui para falar do top 3 dos caras, onde a gente pega os 3 principais jogadores do adversário, no contexto da partida contra o Barcelona, não necessariamente os 3 melhores, os 3 que vão ser mais importantes para aquele jogo, e a gente organiza, terceiro, segundo, primeiro, o top 3 dos caras. Para mim, o top 3 seria o seguinte, em terceiro lugar, Marc Cucurella. Cucurella é jogador da base do Barcelona, mas não parece, né? Porque ele não tem aquela característica típica de um jogador formado em La Masia, mas ele é da base do Barcelona. E ele, quando chega no Chelsea, ele até já falou sobre isso, né? Ele estava tendo ali recentemente o diagnóstico de autismo do seu filho. Então ele tinha um filho que tinha recebido recentemente um diagnóstico autista e ele teve um ano para poder se adaptar a rotina familiar e, ao mesmo tempo, não permitir que isso influenciasse o seu trabalho, né? Então foi bem complicado o primeiro ano do Cucurella. Ele foi, vamos falar o português bem claro, tirado pra merda
pela mídia inglesa na primeira temporada dele e hoje ele se consolida como um dos principais laterais esquerdos do mundo. Ninguém questiona o Cucurella na seleção espanhola, ninguém questiona o Cucurella no Chelsea, ninguém pensa que o Chelsea, para subir de nível, tem que trazer um lateral melhor que ele. Na verdade, olha para todo o resto da defesa e para ele não. E na partida contra o Barcelona, cara, é o cara que vai marcar o Lamine Yamal e que é o melhor defensor do time. Ele tem que aparecer no top 3. Eu não acho que o Cucurella vai se apresentar tanto no ataque, como ele costuma fazer em outros tipos de partida, mas ele vai ficar no cangote do Lamine Yamal 90 minutos tentando atrapalhar o camisa 10 do Barça. Se tiver num dia positivo e conseguir atrapalhar o Yamal, o Cucurella vai ajudar muito o Chelsea a ficar vivo na partida e quem sabe sair com a vitória. Em segundo lugar, Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes, no seu melhor dia, na sua melhor versão, é um dos melhores meio-campistas do mundo. Mas até a galera que ficou muito fã dele lá na época da seleção argentina, né, na Copa de 2022, muito por conta do Messi, né? A torcida do Barcelona pegou apreço por jogadores argentinos daquela geração porque ajudaram a corrigir a injustiça que seria o Messi não levantar uma Copa do Mundo. E mesmo essa galera tem que admitir, né, que o Enzo ele é um pouco marcado pela irregularidade, pela qualidade, pela intensidade, pela entrega, pela capacidade de marcação, pelo chute de fora da área, faz gols, é um meio-campista que pisa na área para fazer gol, que faz gol chutando de longe, mas ele é um cara irregular. Você não sabe muito bem o que esperar dele. Então ele entra aqui no segundo lugar pelo potencial que ele tem para ser decisivo, com asterisco de que ele não é decisivo tantas vezes quanto você esperaria, ele não tem a consistência necessária para se consolidar entre os melhores meio-campistas do mundo. Depende do dia, depende da lua, depende da maré, depende muito de como ele está se sentindo. Se tiver num dia inspirado, é perigo constante, pode roubar a bola, pode criar oportunidade, pode puxar contra-ataque, pode fugir de pressão e, obviamente, pode contribuir muito para o Chelsea. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu não enxergo ele, como algumas pessoas têm falado, como um meio-campista superior aos meio-campistas do Barcelona. Eu não acho ele melhor que o De Jong, por exemplo. Eu acho que no duelo entre ele e o De Jong, na maioria das vezes, se eles jogarem 10 vezes um contra o outro, eu acredito que o De Jong vai levar a melhor 7 vezes. A gente, enquanto torcedor do Barça, tem que torcer para amanhã não ser um desses 3 outros dias em que o Enzo pode levar a melhor. Porque qualidade para isso ele tem, só lhe falta um pouco mais de consistência para ele poder se colocar numa posição ali de top 5 melhores meio-campistas do mundo. O Caicedo tá. Para mim o Caicedo é um dos 5 melhores meio-campistas do mundo. Vou falar logo a minha lista para aprofundar a polêmica. Para mim é Pedri, Vitinha, De Jong, Caicedo. E aí, em quinto lugar, você pode escolher, dependendo do seu gosto. Pode ser o Fabian Ruiz, pode ser o Declan Rice, pode ser o Rodri, não, porque ele já está há muito tempo lesionado. A gente não pode pegar 3 anos atrás do Rodri e botar nessa lista aqui, né? Só para esclarecer, por isso que eu não boto ele. Mas, não, falei merda, desculpa. Falei merda. E percebi que falei merda na hora que só deu 4, né? Pô, tinha que ser 5. Enfim, deixa eu repetir. Pedri, Vitinha, Kimmich, De Jong e Caicedo. Pronto, fechei meu top 5, né? Tinha esquecido do Kimmich, como é que pode fazer uma coisa dessa? E aí o sexto lugar, e como tu vai fechar o teu top 10, tu pode escolher quem tu quiser, dependendo do teu gosto. Pode ser Fabian Ruiz, pode ser Declan Rice, pode ser João Neves, pode ser Barella, pode ser... enfim, tem tantos caras aí. E eu acho que o Caicedo tá nesse top 5 e, sem dúvida alguma, ele é top 1 jogadores do Chelsea. Melhor jogador posição por posição e o jogador que vai ser mais importante pro time do Chelsea. Geralmente, quando a gente fala de um confronto desse tamanho, a tendência é a gente olhar pro goleiro adversário como o cara que melhor vai proteger. No caso do Chelsea, a gente não pode falar isso do Robert Sanchez. Então, o que o Chelsea vai ter que fazer é manter a bola longe do seu gol. Se o Barcelona criar as 5, 6, 7 oportunidades que está acostumado todo jogo, 4 gols vão entrar, que o Robert Sanchez não é o cara que costuma salvar. Então, o Caicedo vai ter que fazer um trabalho redobrado, não só de se apresentar à frente para contribuir na construção.
ao mesmo tempo que defende a entrada da área, mas ele vai precisar manter o Barcelona longe da sua área. Se o Barça ficar perto da área do Chelsea, os zagueiros e o goleiro não são caras que vão resolver a parada. É o Caicedo que tem que manter essa bola longe, ele vai ser o jogador mais importante, é o que tem mais qualidade para impactar a partida, não no quesito de lucidez, de técnica de distribuição do jogo, mas de intensidade de roubada de bola, de proteção à frente da área. Então eu acredito que tá muito bem entregue o top 1 dos caras na mão do equatoriano Moisés Caicedo. Beleza? Mas tá bom já de falar do adversário, bora falar do Barcelona. A gente não faz uma análise tática tão profunda do Barça no pré-jogo, porque você que me acompanha aqui há mais tempo, a gente já conseguiu montar o que é o Barcelona na sua cabeça. A gente vai só fazendo ajustes à medida que o time vai mudando. Então o que a gente vem falar aqui do Barcelona é a aposta da escalação. O time do Barça que começa a recuperar jogadores importantes e que para essa partida contra o Chelsea deve vir com uma escalação não muito diferente do que você se acostumou, mas com um detalhe que deu tão certo quanto o Atlético Bilbao que eu acho que o Hansi Flick vai repetir. Vamos para a escalação? No gol, Joan Garcia. Na defesa, Koundé, Araújo, Cubarsí e Baldé. Pode jogar aqui o Gerard Martin? Pode. E eu acho que o Hansi Flick tem coragem para isso. Mas eu acredito que ele volta com o Araújo e passa o Cubarsí para a zaga pela esquerda. E aí tu pergunta, mas e o Eric Garcia? Eric Garcia para mim no meio campo. Na ausência do Pedri, a gente precisa escolher um meio campista que vai acompanhar De Jong e Fermin. Porque De Jong e Fermin são titulares absolutos no atual momento. Dani Olmo perdeu posição. A gente vinha alertando que se ele não tivesse consistência, iam comer o almoço dele. E comeram. Hoje o Fermin comeu o almoço do Dani Olmo. Fermin é titular. E eu já nem mais defendo a tese do momento. Eu já começo a achar o Fermin um jogador mais pronto que o Dani Olmo para esse sistema do Hansi Flick. Porque é um sistema que exige intensidade, entrega, ele exige que o meia pise na área, enfim. O Dani Olmo vai acabar sendo uma opção tática para partidas específicas como titular. Ou o jogador do rodízio, e o Fermin vai ser o titular de fato. E eu acredito que vem com De Jong e Eric. Pô, mas por que não o Casador? A partida do Eric contra o Bilbao foi melhor do que qualquer partida do Casador na atual temporada. E o Casador não é o tipo do jogador como é o De Jong, como é o Pedri, como durante muito tempo foi o Dani Olmo, demorou bastante para o Fermin ganhar esse espaço. Não é o tipo do jogador que tem aquela grife, aquele peso, em que ele precisa de múltiplas razões para sair. Ele é o tipo do jogador que, se eu tiver meia razão, já vale a pena o teste. Se é justo ou injusto, a gente pode debater, mas a gente sabe que é assim que funciona. E não é só o Flick, não é só o Casador, vários técnicos e vários jogadores têm esse tipo de situação. Então, eu acredito que o Eric Garcia contra o Bilbao, jogando de primeiro volante, jogou melhor do que o Casador em qualquer partida nessa temporada. E eu acredito que o Hansi Flick traz ele de novo pro meio campo. O Eric vai ser titular do Barcelona a temporada inteira, eu só não sei em qual posição. Um dia vai ser na zaga, o outro vai ser como volante, o outro vai ser como lateral. Jogando contra uma equipe do futebol inglês, eu acredito que o Hansi Flick vai querer melhorar a estatura, vai botar o Araújo, vai querer manter a capacidade de imposição física, vai manter o Koundé e vai aumentar essa capacidade de imposição física no meio campo colocando o Eric Garcia. Casador, jogadoraço, adoro o Casador. Mas eu sinto que para esse jogo é isso que o Flick vai fazer e eu acho que tá certo. Eu acho que o Eric Garcia, principalmente com a volta do De Jong para fazer a função de distribuição de jogo, ele vai contribuir muito numa partida como essa contra o Chelsea. Então no meio campo, Eric, De Jong, Fermin. E no ataque, Yamal, Lewandowski, e eu assumo que eu tenho uma dúvida. Eu não sei se vem o Ferran, que jogou muito bem atuando pela ponta, ou se volta o Rashford, que vinha jogando no quesito pressão ofensiva, intensidade estava devendo, mas gols e assistências vinha contribuindo muito e perdeu um pouco de espaço por conta de uma gripe. Olha que azar. Cara, no futebol do mais alto nível isso acontece. No futebol do mais alto nível, tu perde um jogo por causa de uma gripe
e tu perde o espaço que tu tinha no elenco porque tem outro maluco doido por uma oportunidade para comer o teu almoço. E eu tenho a sensação que o Ferran pode ter comido o almoço do Rashford e já passe a ser não só uma opção para o Lewandowski, mas também uma opção para ponta, especialmente se o Rashford não estiver fisicamente bem. Ele estava gripado no fim de semana, ele fez um treino, que foi hoje na segunda-feira, e a gente não sabe, um treino completo, né? Domingo ele fez um treino parcial. Fez um treino completo, que foi hoje na segunda-feira. Qual é o nível físico que ele tem para contribuir num jogo contra o Chelsea? A gente não sabe, então eu tenho dúvidas, mas posso apostar? A minha aposta é Marcus Rashford. Eu acho que ele volta titular, o Ferran descansa um pouco, se o Rashford tiver meiote no segundo tempo, eu acho que o Ferran já entra, e você deve estar pensando que eu tô maluco porque o Rafinha já voltou, mas ainda não voltou para ser titular. O Rafinha ainda precisa, contra o Chelsea, contra o Alavés, vir do banco no segundo tempo, para depois a gente pensar nele como titular. O objetivo é que ele esteja 100% contra o Atlético de Madrid, e para mim esse objetivo tá certo, tá correto. Beleza? Então esse é o time que deve ser o Barcelona. E como o time deve se comportar? Para mim vai ser muito parecido com a partida contra o Newcastle, porque o Chelsea e o Newcastle, eles têm propostas semelhantes de jogo. O Chelsea, o Newcastle e várias outras partidas da Premier League, vários outros times da Premier League, fazendo com que as partidas tenham esse tipo de proposta, esse tipo de configuração, eles são times que prezam pela intensidade, pela velocidade do lado do campo, eles prezam pela recuperação de bola, por muita imposição física no meio. Então o Chelsea tem essa característica. Eu acredito que a gente vai ter, especialmente nos primeiros 15 a 20 minutos, aquela pressão inicial de uma equipe que joga dentro de casa, como foi contra o Newcastle, muita bola na área, o Barcelona tendo dificuldade para controlar o ritmo do jogo, mas depois que essa empolgação inicial e esse fôlego inicial passar, o Barça sobrevivendo a esses primeiros minutos sem sofrer gol, como foi contra o Newcastle, e o Joan Garcia nos dá uma segurança maior de que isso pode acontecer, ali o Barcelona vai conseguir controlar o ritmo da partida, dominar um pouco mais a posse de bola e impor o seu jogo. Eu acredito que o encaixe tático vai nos fazer ter essa configuração no início. Mas ao mesmo tempo que nessa capacidade de intensidade, nessa empolgação inicial, o Chelsea tem um trunfo, também tem o lado negativo, tem os prós e os contras do estilo de jogo. Não vai conseguir botar pausa, não vai conseguir controlar o ritmo, não deve ter posses longas com troca de passes. A tentativa, a arma do Chelsea, após essa pressão inicial que acontece quando você tem um jogo de grandes equipes na casa, em um estádio que apoia bastante. A tendência é a arma do Chelsea ser a bola longa, e aí basta o Hansi Flick manter a estratégia dos últimos 135 minutos. 45 minutos do segundo tempo contra o Celta de Vigo e 90 minutos contra o Atlético de Bilbao. Se ele mantiver a estratégia, eu acredito que a gente consegue ter um jogo não tranquilo, porque é do Chelsea que nós estamos falando, mas um jogo mais controlado. Qual é a estratégia? Qual foi o ajuste tático? Manter a pressão ofensiva, manter o perde-pressiona, manter o nosso time no campo de ataque, a famosa linha alta, mas abrir mão da armadilha de impedimento. A linha do Barcelona não desceu. Ah, tá vendo? Era só acabar a linha alta. Não acabou a linha alta. A linha continua na demarcação do meio-campo como sempre foi. E como é o PSG, e como é o Liverpool, e como são a maioria o Bayern de Munique, as equipes ofensivas sempre têm esse tipo de proposta. O que mudou? A armadilha de impedimento. Ao invés de o time perder a bola, o adversário levantar a cabeça para dar o passe e a nossa linha defensiva correr para frente para deixar em impedimento, que quando falha, sai 2 contra o goleiro e a gente correndo desesperado, sem entender o que está acontecendo, torcendo para o Bandeira nos salvar, o Hansi Flick abrindo mão da linha de impedimento, agora o time está correndo na direção contrária. Perdemos a bola, falhou o gegenpressing, não recuperou, não teve o perde-pressiona, não roubou a bola de volta imediatamente. O adversário levanta a cabeça para dar a bola longa, corre todo mundo para trás. Ao invés de correr para frente para deixar impedimento, corre para trás para não permitir que essa bola entre no espaço com o atacante tendo bastante tempo, bastante campo, bastante tranquilidade
para carregar até dentro da área e ou tocar de lado 2 contra 1 ou escolher o canto e tirar o goleiro da jogada. Beleza? Essa é a grande diferença que está sendo. O que o Hans Flick abriu mão foi da linha de impedimento. Não à toa, contra o Bilbao, o Barcelona teve mais impedimentos do que o adversário. Isso daí, na era Hans Flick, nunca tinha acontecido, né? Era sempre o adversário com 4, 5 impedimentos. E em alguns jogos isso funcionou à maravilha. E o Barcelona conseguiu títulos graças a isso. Mas já na reta final da temporada passada e na atual estava faltando. O Flick precisava de um ajuste. Isso era evidente. Eu não achava que o ajuste era recuar as linhas. Não, nunca achei. Acreditava que a gente poderia colocar um homem a mais de contenção, abrir mão de um camisa 10 e colocar um volante mais recuado. Achava que a gente poderia abrir mão da magia de impedimento. Tinha vários elementos que ele podia tentar. Um ele tentou, tá dando certo. O principal teste vai ser contra o Chelsea. Tomara que ele mantenha a tática, porque eu acredito que ela vai nos ajudar bastante. Se mantiver a tática, eu acredito que o Barcelona pode ganhar do Chelsea, mesmo jogando fora de casa. O meu palpite seria 2-1, em um jogo muito equilibrado, com emoção até o final, como é normalmente uma partida fora de casa de Liga dos Campeões, principalmente se ela estiver acontecendo em Stamford Bridge. Para mim, gols de Lewandowski e Marcus Rashford. Se o Ferran for o titular, Lewandowski e Ferran, mas o meu palpite, já que eu acredito que o Rashford vem para o time titular, Lewandowski e Marcus Rashford marcam os gols e você tem Lamine Yamal dando assistência. Para qual dos 2 gols? Eu não sei, mas pelo menos uma assistência do Yamal vai ter. Beleza? Meus amigos, essa é a nossa análise, essas são as informações, as opiniões. Você pode concordar ou discordar do que você escutou aqui aí nos comentários, mas não sai ainda do vídeo, calma, deixa eu repetir um lembrete. Falei lá no começo e agora eu reforço no final. Curte o vídeo, tu ficou comigo até o final porque tu gostou, pô. Curte, não custa nada, é de graça. Senta o dedo no botão do like. Fazendo isso, e se você se inscrever no canal, e se você hypar esse vídeo, você tá me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados para o mundo inteiro, inclusive para você que tá aqui curtindo esse nosso entretenimento. Curtiu, se inscreveu, hypou? Então tudo bem, eu me despeço de você. Obrigado pelo seu engajamento, obrigado pela sua ajuda. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.